Vamos já passando para a próxima palestra, intitulada Vivências e Práticas do Arquiteto no Patrimônio Cultural, com a arquiteta Simone Notzlin. Ela é arquiteta urbanista, tem mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL. Ela é fundadora da Perene Patrimônio Cultural e acumula grande experiência na área de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. Ela coordenou a realização de inventários de patrimônio arquitetônico nas cidades de Jaguarão e de Bagé em 2009 e também na cidade de São Leopoldo em 2016. Na esfera do patrimônio, ela atua desde 2000 por meio do programa Monumenta do IPHAN, desenvolvendo pela Secretaria de Cultura de Pelotas, onde foi coordenadora da equipe responsável pela elaboração dos projetos e pela execução dos restauros. Desde 2018, ela trabalha com o escritório dela, Perene Patrimônio Cultural, também com o projeto A Luz à Memória, Patrimônio em Evidência, cuja iniciativa tem por objetivo valorizar o patrimônio do Estado nas cidades de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Bagé. Ela está envolvida também em vários projetos de restauro, como o Casal 8 em Pelotas, a antiga sede do Clube Jaguarense, a Igreja da Imaculada Conceição em Jaguarão e a antiga estação Vila Siqueira em Rio Grande e também do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Aldo Malagoni. Todos esses projetos e mais também recentemente a cobertura da Igreja Sagrado Coração de Jesus em Pelotas, a cobertura da Igreja Imaculada Conceição em Jaguarão, a Igreja Sagrado Coração de Jesus em Pelotas, a Igreja Imaculada Conceição em Jaguarão e também o assoalho da Catedral Metropolitana de Pelotas. Eu vou confessar à nossa palestrante que não perca uma publicação do escritório dela no Instagram e acompanho sempre as obras que ela toca. Um grande prazer para nós receber Simone Notzlin essa noite. Boa noite a todos, vocês me ouvem? Boa noite, Simone. Sim, perfeitamente. Ah, que bom, muito obrigada. Eu não enxergo vocês, né? Então, por favor, qualquer coisa me interrompam, tá? Vou fazer uma fala, vou procurar cuidar o tempo, né? 30 minutos. E se der, termino um pouquinho antes para a gente conversar também um pouquinho, que é muito importante a participação e a escuta e as trocas com vocês, tá bem, pessoal? Boa noite. Olá, olá. Posso falar normalmente? Estás me ouvindo? Pode começar, estamos te ouvindo. Tá bem, e a tela já está compartilhada, né? Já estamos vendo. Tá bem, muito obrigada. Então, obrigada pela apresentação, pela acolhida e pelo convite. Em nome do Sandro, agradeço a todos os organizadores dessa semana acadêmica aí da Urcamp, uma cidade que me encanta muito, Bagé. Sou muito suspeita, eu sempre digo Jaguarão, assim, tá mais no coração, porque tá um pouquinho mais próximo, mas Bagé é a segunda aqui, da metade sul, a cidade que eu tenho muito carinho, assim, e muita vontade de cada vez mais poder frequentar e conviver com vocês por aí, com esse patrimônio tão bonito e tão representativo para o nosso estado. Escolhi essa fala aqui, esse recorte, Vivências e Práticas do Arquiteto no Patrimônio Cultural, em função do tempo de apresentação aqui com vocês, para compartilhar as experiências, porque a área de trabalho no patrimônio ela é muito ampla, então gostaria de passar para vocês um panorama geral, né, e depois, em outro momento, a gente pode ter outros encontros para detalhar cada uma dessas áreas, assim. Então, como foi colocado aí, eu sou arquiteta e urbanista e me especializei na área de patrimônio, né, de restauração do patrimônio edificado. Por que eu falo me especializei? Porque quando a gente faz o curso de arquitetura, durante os semestres do curso, a gente vai tendo uma pincelada, né, um pouco de cada um dos conteúdos sobre diversos temas, diversas áreas. É um curso extremamente complexo e também que dá uma amplitude muito grande de opções de trabalho. O que eu me entendo? A faculdade é para isso mesmo, o curso é para isso mesmo, e depois da graduação a gente começa, né, a buscar aquela área que a gente tem mais afinidade, e aí no decorrer da atividade profissional a gente vai se especializando e vai ganhando mais experiência, né, em um determinado tema. O meu tema, assim, a minha opção foi pelo patrimônio, já estou formada há 25 anos, nunca trabalhei, não comecei trabalhando com patrimônio, né, trabalhei trabalhando com todos os tipos de projetos, de obras,
mas sempre com patrimônio em mente, fui tentando buscar alguns projetos e algumas atividades nessa área. E no decorrer desses anos consegui trabalhar sempre com isso, ao ponto que desde 2008, mais ou menos, quando eu transformei o meu escritório, que se chamava Simone Neutz Arquitetura, em perene patrimônio cultural, eu consegui trabalhar, fazer essa mudança para trabalhar no escritório somente com patrimônio edificado. Então, hoje trabalhamos 100% só com projetos e obras de restauração. E aí trago aqui para vocês a questão, para que, né? Para que restaurar? Para que preservar? Eu ouvi um pouco das falas anteriores, né? E aí teve um colega que colocou, né, a importância dos arquitetos e urbanistas na preservação do acervo de Bagé, na questão do espírito do lugar, né, de manter esse espírito do lugar, e também proporcionar cada vez mais um senso de pertencimento. Então, para quê, né? Para que nós vamos preservar? Para tudo isso, para manter todas essas memórias, essa história e esse legado que nos foi deixado. Então, aqui nós temos, né, um prédio, representante do patrimônio edificado, que já é a obra concluída. Aqui, uma parte de um projeto de restauração, que é dessa mesma casa, por sinal. Essa aqui é uma casa em Pelotas, hoje é o Museu do Doce, a gente chama de Casa 8, né, fica na Praça Coronel Pedro Osório. E aqui, uma planta, um detalhe da planta de forros desse mesmo casarão. Isso aqui são os forros de estuque, ó, que eles estão representados aqui. E aqui, ó, uma parte das atividades de restauração desse mesmo casarão, né? Então, aqui estão restaurando os ornatos de fachada, ó, esses ornatos aqui, ó, o detalhe do ornato, não sei se vocês enxergam aqui o antes e o depois da restauração, para ver como as camadas de tinta escondiam todos os detalhes desse ornato. Aqui a remodelação das peças faltantes, ó, a construção, os carrinhos utilizados, ó, para fazer as cimalhas. Aqui a modelagem através das formas das peças faltantes. Então, esse aqui todo é um trabalho, uma tira, digamos, de ações de restauração dos estuques de fachada. E aqui embaixo, uma outra tira, né, uma sequência de restauração de azulejos. Esse ambiente aqui, ó, retratado nessa imagem um pouquinho maior, é a cozinha, a antiga cozinha desse casarão, tá? Que ficava no primeiro pavimento, acima do porão. E quando nós começamos a fazer a obra, porque eu trouxe essas 3 imagens, porque eu elaborei o projeto de restauração e eu acompanhei a obra de restauração, acompanhando passo a passo, ó, dos processos. Porque vocês vão ver no decorrer da apresentação como é importante essa vivência do arquiteto, na elaboração do projeto e no acompanhamento de obra. E a gente sempre diz aqui na Perene, né, o projeto alimenta a obra e a obra alimenta o projeto. Então, essa convivência, esse acompanhamento da obra faz com que a gente consiga avaliar se o projeto ficou bem especificado, se precisa melhorar alguma coisa, e aí na próxima vez que se elabora um projeto, a gente leva mais informação e cada vez vai qualificando mais, né, esse ciclo entre projeto e obra e projeto. Aqui embaixo, como eu estava dizendo, é uma sequência de azulejos, e aqui é a cozinha desse casarão, que é revestida de azulejos, e esse casarão passou também por um processo de prospecção arqueológica, teve toda uma equipe trabalhando e achou vários desses fragmentos de azulejos aqui, ó, perdidos no porão da construção. E nós tínhamos uma lacuna grande na parede, sem azulejos. Então, aí uma grande quantidade desses azulejos ficou no laboratório de arqueologia aqui da UFPEL, e a outra parte, então, nós pegamos esses azulejos e remontamos, ó, aqui para recolocar na parede, né, para deixar a ambiência de como era. Aqui, a restauradora trabalhando na restauração dos azulejos, e aqui nesse detalhe da foto, não sei se vai aparecer para vocês, dá para ver um contorno aqui azul, e esse painel colocado, onde a gente recolocou os azulejos aqui, não colados totalmente, como eles eram antigamente, mas sim deixamos o espaçamento do fragmento, como se fosse um mosaico, mas dando a mesma continuidade, assim, né, para ter a leitura igual daquele ambiente, mas deixar um destaque, em termos de quadro, para mostrar como é importante o trabalho da arqueologia e como é importante que esses fragmentos voltem para a edificação e voltem datados, né, de uma forma diferente do que era a colocação original, para a gente não gerar aqui também a questão do falso histórico. Aí, na tela anterior, então, patrimônio para quê, né, por que a gente preserva,
E aqui, para quem a gente preserva? Porque os conceitos de patrimônio foram evoluindo, né, no decorrer dos anos. Então, hoje a gente entende patrimônio de uma forma muito mais ampla. Hoje, patrimônio cultural não é mais um patrimônio arquitetônico. Patrimônio é histórico, é artístico, é cultural, é paisagístico. É um conjunto, né, de valores culturais que são fundamentais, que nós precisamos preservar. Mas para quem a gente preserva? Preservamos para as pessoas que são os usuários, que são os visitantes, que são os frequentadores, e preservamos para as gerações futuras. Então, aqui a gente quis colocar uma série de fotos, né, onde a gente mostra as pessoas visitando, frequentando esse patrimônio já restaurado e muitas vezes em obra, porque na parte da obra, a gente sempre trabalha num tripé, toda vez que a gente desenvolve uma obra de restauração, baseado na execução da obra de restauração, na elaboração de ações e atividades de educação patrimonial e na comunicação, porque nós entendemos a comunicação, principalmente a comunicação nas redes sociais, como uma ferramenta também de comunicação patrimonial, porque ela está sempre transmitindo um conhecimento também a respeito de patrimônio. E o patrimônio cultural preservado gera o quê? Turismo, renda e desenvolvimento. Nós temos um potencial enorme nas cidades brasileiras, e principalmente nas cidades aqui da metade sul, de patrimônio cultural, que precisa ser restaurado, que precisa ser valorizado. Porque com a valorização e restauração desse patrimônio, a gente vai conseguir esses 3 itens aqui, né? Desenvolver o turismo, ampliar a renda e o desenvolvimento de toda a cidade, de todos os setores. E como é que a gente pode fazer a valorização do patrimônio através dos arquitetos? E quando eu falo dos arquitetos, eu falo dos arquitetos e também dos engenheiros, né? Nós temos 2 caminhos: fomentar um ecossistema do patrimônio e promover o conhecimento sobre o patrimônio. Com relação a fomentar um ecossistema do patrimônio, o que eu entendo? Uma conexão pautada em equilíbrio, confiança e dinamismo. Nós precisamos nos associar, né, os profissionais, para criarmos uma rede de vínculo e apoio profissional. Por quê? Porque para o patrimônio, nós temos vários agentes: o cliente, o arquiteto, o engenheiro, o fotógrafo, o historiador, o arqueólogo, o artífice, os trabalhadores da construção civil, jornalistas, educadores, antropólogos, fornecedores de material, estagiários e inúmeros outros. Nós temos que ter uma cadeia, né? Uma cadeia de pessoas trabalhando, uma cadeia de fornecedores, por isso eu chamo ecossistema do patrimônio. E hoje, quando a gente vai dizer, eu vou restaurar, tá bem, primeiro passa a fazer um projeto, precisamos de pessoas capacitadas para fazer o projeto. Depois, precisamos de pessoas capacitadas em diversas especialidades para executar a obra. E aí nós precisamos de artífices, nós precisamos de restauradores e precisamos de trabalhadores da construção civil, que a gente possa fazer uma capacitação, um treinamento para que eles tenham uma sensibilidade maior para entender o que é um patrimônio, que precisa ser preservado e como são essas nuances de uma obra de restauração. Mas nós precisamos também de fornecedores de material de construção, porque os materiais de construção do patrimônio são diferentes dos materiais das obras contemporâneas. Nós não trabalhamos com porcelanato e sim com ladrilho hidráulico. Nós não trabalhamos com revestimento de paredes e sim com escaiolas. Nós não trabalhamos com pintura com tinta acrílica e sim tinta cal. Nos nossos rebocos, nas nossas paredes, nem tem cimento, é só argamassa de cal e areia. Vocês veem, a gente precisa de uma cadeia de profissionais e uma cadeia de fornecedores de materiais para que a gente consiga chegar nesse nosso resultado, que é o resultado maior, né, que é a preservação e a restauração do patrimônio edificado. Agora, a segunda parte, né, então o segundo braço para a valorização. Um é o conhecimento, é o ecossistema do patrimônio, e o outro é o conhecimento sobre o patrimônio. O que é esse conhecimento sobre o patrimônio? Nós usamos também uma frase seguida aqui na PRM, né, que é o nosso manifesto, assim, ó. Só se preserva o que se ama, mas só se ama o que se conhece. Isso é um trecho da Carta de Pelotas, de 1978, que reflete muito bem aquilo que nós pensamos. A gente primeiro precisa conhecer o patrimônio.
Se a gente for conhecer, aí sim, a gente vai amar. E amando esse patrimônio, a gente vai querer proteger. Então, né, é uma cadeia, é um ciclo que a gente precisa fomentar. E o primeiro passo é saber identificar para preservar. Muitas pessoas não preservam por desconhecimento, né, por não entender a história, por não conhecer os valores de memória, né, daquele patrimônio, e o próprio patrimônio em si como um testemunho de um período, de uma época, né, que precisa ser preservado. Então, eu entendo que cada arquiteto deve agir como um agente de valorização do patrimônio. Cada arquiteto como um educador patrimonial. Por que eu falo arquiteto? Porque o arquiteto é um profissional que tem uma formação no seu currículo para trabalhar com patrimônio. Então, mesmo que ele não se identifique tanto na sua atuação profissional, depois, mas eu não quero trabalhar com patrimônio, eu gosto de fazer obras contemporâneas, eu gosto mais de paisagismo, eu gosto mais de urbanismo. Tudo bem, não tem problema, eu acho que a gente tem que respeitar, né, essas especificidades, né, o gosto de cada um. Mas o que é importante? Que a gente saiba falar minimamente sobre o patrimônio e identificar o patrimônio, né? Mesmo que não queira atuar diretamente, então chama um colega, né? Chama alguém daquele ecossistema do patrimônio para fazer a obra. Mas eu digo, é importante que o arquiteto seja um porta-voz, né? Seja um guardião do patrimônio e transmita o seu conhecimento a respeito, né, desses bens, desses prédios, dessas edificações que ele aprendeu no período da faculdade. Conhecimento sobre o patrimônio ainda. O que é importante entender? As diferentes escalas e os diferentes níveis de preservação. Porque nós temos vários patrimônios, né, vários bens que são preservados, que têm algum nível de preservação, e tem outros inúmeros bens que não estão listados, não estão protegidos por uma lei, mas também são patrimônio. Aqui eu trago dois exemplos, assim, que são dois projetos e obras nossas, que são aqui da cidade de Pelotas. Aqui é a Catedral de Pelotas, a fachada da Catedral de Pelotas, e aqui é uma fachada de uma casa, aqui no centro também de Pelotas, de porta e janela. É a tipologia que a gente fala, porta e janela. Vocês podem olhar e entender que essa fachada aqui está numa escala muito maior do que ela é, né? Olha a proporção com relação à catedral, ó. E se essa aqui é a porta, essa porta é desse mesmo tamanho aqui, né? Mas como era uma projeção, a gente resolveu ampliar um pouquinho para vocês enxergarem os dois. Mas o que essa imagem quer dizer? E nós temos aqui diferentes escalas. Um projeto de restauração para uma catedral e um projeto de restauração para uma casa de porta e janela. Qual é a diferença dessas duas aqui? Além do tamanho do prédio, né, do tamanho da edificação, essa aqui, a casa, ela é uma casa inventariada, que é um tipo de proteção do patrimônio, onde o proprietário é obrigado a manter a fachada e a volumetria, a fachada e o telhado, ou seja, a ambiência externa da casa voltada para a rua. Já a catedral é um bem tombado em nível estadual e em nível federal. Nesse tipo de tombamento, precisa ser preservado toda a parte externa, toda a parte interna da arquitetura e todos os bens integrados. Aquela parte que eu digo integrado são as partes que não são móveis, né? Dentro de um prédio, nós temos dois tipos de bens. Os bens móveis, aqueles que se mexem, né, que a gente pode deslocar, e os bens integrados, aqueles que são associados às edificações, aos prédios. No caso da catedral, tudo isso é tombado e precisa ser preservado. Então, é possível fazer projeto e obra para esses dois tipos de prédios, em escalas completamente diferentes, em níveis de preservação diferentes, e obviamente que o nível de detalhamento do projeto e o nível de rigor da obra são diferentes em função das proteções que eles têm, né? Então, um vai ser, na casa de porta e janela, é um projeto mais simples e uma obra também mais simples, e depois na catedral, um projeto muito mais complexo e um nível de exigência da obra também muito mais complexo, onde tem que manter muito mais os elementos originais e a autenticidade dos materiais e dos processos construtivos. O que tem em comum esses dois prédios? Os dois são revestidos de cimento penteado, um revestimento muito característico aí da cidade de Bagé,
né? Vocês têm exemplares maravilhosos aí na cidade, muitos exemplares com cimento penteado colorido. Tanto a catedral é de cimento penteado, quanto essa casa de porta e janela é cimento penteado. Então é importante que aí uma técnica construtiva, né, unindo dois prédios de diferentes portes e diferentes períodos. Ainda sobre o conhecimento sobre o patrimônio. O que é fundamental a gente entender como arquiteto, como engenheiro? O foco é na manutenção. Por quê? Quando a gente vai fazer uma restauração, significa que não houve conservação, não houve manutenção. A restauração é a ação mais complexa que existe. E ela só acontece quando não aconteceram ações anteriores. Então, o foco que nós damos é total na manutenção. As pessoas precisam entender o que é necessário fazer, os profissionais têm que entender para dar manutenção no patrimônio. Dando a manutenção, os custos são muito menores e não chegaríamos a um custo mais elevado, que é uma obra de restauração. Então, o foco é fundamental na manutenção, pois a preservação é mais barata e sustentável do que a restauração. Segundo ponto, restauração é diferente de reforma. A gente tem batido também muito nessa questão. O que é a reforma? Tanto na restauração quanto a uma reforma tem por objetivo melhorar alguma coisa, né? Melhorar um objeto, transformar, trazer uma qualidade, né, para a edificação. Na reforma, o que a gente faz normalmente? A gente pega todos os materiais que não se quer mais, ou que estão danificados, se retiram esses materiais, eles são colocados fora. Compra um material novo e é colocado no lugar. Isso é uma reforma. Na restauração, a gente preserva os materiais, procura preservar o máximo possível dos materiais existentes. Quando não é possível, a gente procura refazer o mais próximo daquele material que era o material original. Dá um exemplo. Quando a gente vai restaurar um lugar que o piso é de ladrilho hidráulico, se os ladrilhos estão danificados, a gente procura restaurar. Se não é possível restaurar, a gente manda confeccionar um ladrilho naquele mesmo modelo que existia. Isso a gente está fazendo a restauração. Numa reforma, retira o ladrilho e coloca um outro piso. Um porcelanato, faz um outro piso. Isso é uma reforma. Num telhado, na restauração, por exemplo, se a gente tem que restaurar as madeiras que estão danificadas, a gente procura manter o maior número de madeiras originais e restaurar com uma madeira, dentro do possível, sendo a mesma madeira que foi utilizada originalmente, ou uma madeira muito compatível, para a gente não ter problema de trabalhabilidade, de uma madeira trabalhar diferente da outra. Então, a gente restaura o máximo, mantém o máximo possível e troca só as partes que estão estragadas, e principalmente numa cobertura. A gente aproveita as telhas antigas, retiramos as telhas cuidadosamente, lavamos uma por uma, examinamos as que estão em bom estado, impermeabilizamos e recolocamos as telhas no local. Numa reforma que nós faríamos, tiraríamos essas telhas, né, descartaríamos as telhas, aí não é uma retirada delicada, telha por telha, é uma demolição, né, tira a telha, joga lá de cima do telhado, já cai tudo quebrado no chão, compra telhas novas e recoloca, isso é uma reforma. Então é importante saber, né, essa diferença bem clara entre a restauração e a reforma. E por fim, conhecimento sobre os materiais, né? Como esses prédios foram construídos, quais materiais que foram empregados, qual é a linha do tempo desses materiais, né? As técnicas construtivas, quais são as técnicas que existiam, qual é a ordem cronológica dessas técnicas, né? Os processos de fabricação e beneficiamento dos materiais na obra, para a construção, fazendo um parênteses, porque no momento que esses prédios, no período que esses prédios foram construídos, a grande maioria dos materiais era beneficiado na própria obra. Não tinham lojas de materiais de construção. Os materiais eram adquiridos de forma bruta, beneficiados na obra, e aí construíam os prédios. Então, preciso saber sobre esses processos, sobre as tipologias, né? O tipo de cada prédio, e sobre as linguagens arquitetônicas, para entender se aquela linguagem é uma linguagem daquele período, se é um prédio que já foi construído daquela forma, ou se ele foi modernizado, que é uma coisa muito comum, até para acompanhar, né, as tendências da moda, se modernizava as fachadas, mantinha a casa como era, exatamente igual por dentro,
mas a gente tem vários projetos nas prefeituras, né? Um projeto de alteração, né? De reformulação de fachada. Então, mudava só a fachada para acompanhar as linguagens arquitetônicas do momento. Então, os coloniais se transformam em ecléticos, os ecléticos são simplificados para receber cimento penteado, viram um art déco, então, e proto-moderno. Então, tem todo esse conhecimento, assim, que é importante ter, minimamente, assim, para poder identificar, para saber, olha, isso aqui se trata de um bem de patrimônio, isso aqui não é patrimônio, e o que tem valor patrimonial, o que não tem valor patrimonial numa obra, né, ou uma edificação que vai ser restaurada. Aqui no meio também os manuais, né, que eu escrevi sobre cimento penteado, escaiola e estuque, né, para ajudar nesse processo de recuperação e restauração do patrimônio, valorizando as antigas técnicas construtivas. Temos mais 5 minutos, Simone. Tá bem, estou encerrando. Aqui o conhecimento sobre o patrimônio, né, que todos, por que é tão importante, né, a questão desse conhecimento? Porque todos os arquitetos terão algum tipo, né, uma intensidade de contato com o patrimônio. Ou a pessoa vai morar numa casa de patrimônio, ou vai estudar num prédio que é patrimônio, vai frequentar, sendo um café, um restaurante, né, um salão de beleza, uma clínica. Então, é muito importante que a gente fique sempre atento, né, a frequentar, ao circular sobre o patrimônio, porque a gente fala que todo dia é dia de patrimônio, né? Porque morando nas cidades da metade sul, é muito raro um dia que a gente não entre num prédio de patrimônio. Então, é importante treinar nosso olhar, cada vez mais, assim, atentos ao patrimônio que nos cerca e que faz parte do nosso cotidiano. E aqui, para finalizar, para vocês, jovens estudantes, tanto de engenharia como de arquitetura, o potencial que tem só nessas 4 cidades aqui da metade sul, né? A gente pensa assim, mas como é que eu vou trabalhar com patrimônio? É importante entender que a área de atuação tem muito potencial. E nós somos poucos, né? Poucas pessoas trabalhando nessa área de patrimônio. Então, eu sempre digo assim, nós precisamos cada vez mais formar mais pessoas, né? Envolver mais pessoas nesse ecossistema do patrimônio, para que nós tenhamos mais transformadores, né, desses projetos, elaboradores de projetos, executores de obra, para que nós possamos restaurar o patrimônio, tanto da metade sul, como contribuir com a valorização do patrimônio do Estado. Em Pelotas, nós temos aproximadamente 1.700 prédios protegidos, Rio Grande 500, Jaguarão 500, Bagé 700. Como eu falei para vocês, esses são números oficiais, assim, só daqueles que são protegidos por algum tipo de lei. Fora todos os outros prédios que não estão protegidos, não são inventariados, não são tombados, mas também são patrimônio. Isso dá para vocês a dimensão, né, enorme da área de atuação neste campo. E para finalizar, então, queria dizer para vocês que quem trabalha com patrimônio não pode ser diferente, tem que ser apaixonado, né? E nós aqui somos apaixonados pelo detalhe e pelo processo de cada projeto. Valorizamos os materiais, as antigas técnicas construtivas e o saber fazer dos trabalhadores que ergueram o nosso patrimônio. E os pontos fundamentais são a alternância entre as vivências e as práticas do patrimônio, né, entre a teoria e a prática, para poder cada vez mais ter condições de resolver os problemas nesse nosso dia a dia do patrimônio. Eu sempre digo que quem trabalha com patrimônio não tem currículo, tem repertório. Quanto mais tu faz, mais tu vai aprendendo. Eu falei para vocês anteriormente que os prédios eram feitos, construídos com os materiais beneficiados, né, na própria obra. Então, não existe 2 obras iguais. Cada um tem um detalhe específico, um modelo, uma coisa que foi adequada ao local. Então, é muito importante esse repertório para conseguir entender e resolver com mais rapidez esses problemas. E fundamental é a troca de conhecimento e experiências. E eu estou aqui para trocar com vocês um pouquinho da minha experiência, e queria também ouvi-los e me coloco à disposição para continuar nessa parceria aí de preservação do patrimônio, tanto em Pelotas como em Bagé, em toda a metade sul. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico aqui os contatos, redes sociais, telefones, fico à disposição de todos. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês.
Muito obrigado, Simone. Em nome dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, agradecemos demais a tua participação. Eu não vou nem fingir, sou um fã pessoal do teu trabalho, te acompanho sempre. Vamos acompanhar a tua caminhada do patrimônio no ano passado, no Dia do Patrimônio de Pelotas. Isso mesmo. Em 5 aqui da Arquitetura da Urcamp, te prestigiar. Um grande prazer te ouvir. Se tivéssemos mais tempo, com certeza seria um debate maravilhoso. Nosso tempo hoje é apertado, mas a gente segue sempre conversando e trocando ideias, com certeza. Obrigado pela tua participação.